Lá na nossa ementa, no nosso cronograma, estava previsto que a gente faria isso nessa primeira semana. Então a gente vai começar assim a abordar o conteúdo da nossa disciplina. Uma definição preliminar de políticas públicas é aquela que você vê aqui no slide. A gente pode definir política pública como um conjunto de ações implementadas pelo Estado e por suas agências em um sentido amplo, normalmente envolvendo algum arranjo institucional, visando ao enfrentamento de um problema público ou o atingimento de uma finalidade politicamente definida como de interesse público. Poxa, professor, mas que conceito cheio de elementos, que conceito complexo, né? Então vamos dar um passo atrás, né, e vamos tentar pensar a partir um pouco do nosso senso comum enquanto cidadãos, o que a gente entende como política pública, para depois a gente tentar voltar a essa definição, né? Vocês, enfim, como alunos de direito, já devem, no próprio curso da faculdade, né, em outras disciplinas, provavelmente em direito constitucional, em direito público, enfim, ter tido contato em algum momento com a ideia que associa o Estado à realização de políticas públicas, né? Então a gente tem uma ideia mais ou menos comum, mais ou menos estabelecida, de que política pública é alguma coisa que o Estado executa. Normalmente são políticas públicas aquelas que envolvem algum interesse social, algum interesse coletivo, né? E aí a gente pensa na política educacional, na política de saúde, mas a gente também encontra no noticiário, né, no dia a dia, referências, por exemplo, à política econômica, à política externa, né, à política de segurança, né, à política prisional. Então há referências bastante vagas, vamos colocar assim, e muito variadas, né, ao termo políticas, né, para se referir a uma atuação do governo em um determinado setor. Então, uma primeira perplexidade que pode surgir é, bom, tudo isso são políticas públicas, né? Políticas públicas é tudo que o governo faz, né? A gente sabe que a administração pública, que o Estado, ele executa uma série de outras coisas, né, além de políticas públicas, né? O Estado, por exemplo, no exercício do seu poder de polícia, quem já fez a direito administrativo já deve ter tido contato com isso. O Estado, no exercício do seu poder de polícia, ele expede licenças, ele expede autorizações, ele permite ou proíbe essa ou aquela atividade. O Estado regula, né, as atividades sociais e as atividades econômicas de N formas, né? Então, se alguém quer, por exemplo, colocar um medicamento no mercado, né, tem que passar por um processo de regulação, tem que ter uma autorização através da Anvisa, que é uma agência estatal, por exemplo. Tudo isso são expressões as mais variadas da atuação estatal, né? Se um particular, por exemplo, quer explorar em caráter privado a atividade educacional, quer abrir uma escola, por exemplo, ele também está sujeito à fiscalização do Estado, ele tem que passar por um processo, ele tem que ter uma série de autorizações, né? Enfim, o Estado exerce uma quantidade enorme de atividades, né? O Estado está presente dentro da nossa vida de N formas diferentes, e seria errôneo, seria equivocado a gente supor que tudo isso que o Estado faz é política pública, né? Então a gente tem que primeiro tentar pensar o conceito de política pública com um pouco mais de refinamento, com um pouco mais de precisão, indo um pouco além do senso comum, né? Que é, bom, o Estado executa políticas as mais variadas nos mais variados setores, né? O que caracteriza uma política pública para os nossos fins? Bom, primeiro de tudo, eu queria dizer a vocês que políticas públicas é algo que tem o maior interesse para o direito, né? Por N razões.
né, por N motivos. O primeiro motivo, e eu já volto ali à definição, o primeiro motivo é porque, através de políticas públicas, né, o Estado vem, desde 1988, dando concretude, materializando o programa constitucional. Vocês sabem muito bem, devem ter estudado isso em direito constitucional, nós temos uma Constituição dirigente, uma Constituição que trouxe um programa, né, que trouxe objetivos que o Estado brasileiro precisa cumprir, tanto na ordem social quanto também na ordem econômica, né? Então, a nossa Constituição, o texto da nossa Constituição, ele está repleto, né, de programações que o Constituinte fez em relação a objetivos que o Estado precisa atingir. Né? Se você percorrer o texto constitucional, você encontra isso, por exemplo, em relação à ordem econômica, uma série de dispositivos que a Constituição trouxe em relação ao trabalho, né? Em relação à maneira como o trabalho assalariado é disciplinado no âmbito da ordem econômica, né? E aí, quer dizer, garantir uma inserção justa do trabalhador na ordem econômica representa para o Estado o desenvolvimento de políticas públicas nesse setor. Políticas, por exemplo, que assegurem a saúde do trabalhador, né? Isso sim é um exemplo de política pública, né? Políticas públicas que o Estado desenvolve, por exemplo, para garantir a segurança e a saúde do trabalhador na construção civil. Isso é uma política pública, né, que o Estado desenvolve especificamente na área do trabalho, né? Nossa Constituição, na área de seguridade social, também traz uma série de previsões, né, em relação, por exemplo, à assistência de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, né? Ela prevê, por exemplo, a assistência que se materializa através dos benefícios de prestação continuada para pessoas que estão em determinadas situações previstas lá na Lei de Assistência Social, no Sistema Único de Assistência Social. O próprio Sistema Único de Assistência Social é uma política que materializa a ação do Estado brasileiro nessa área, por exemplo, da assistência social, né? E tem, evidentemente, exemplos mais fáceis até e com os quais vocês já estão mais acostumados. A nossa Constituição diz que também é um direito coletivo o acesso a um meio ambiente saudável, né? A um meio ambiente equilibrado, né? E o Estado, evidentemente, também desenvolve uma série de políticas públicas para a garantia desse direito constitucionalmente previsto, né? Então, o que a gente vê é que, para todo objetivo, né, que o Estado recebeu na Constituição, para cada programa que o Constituinte delineou, não é difícil encontrar uma política pública ou um programa de ação governamental que materializa, né, a observância daquele direito, que visa garantir a tutela daquele direito. Seguindo com os exemplos, né, se você vai no artigo 196 da nossa Constituição, né, a Constituição colocou um programa muito claro e muito ambicioso para a saúde pública no Brasil. A Constituição diz lá no artigo 196 que a saúde é um direito universal, integral e igualitário, né? E para dar conta, né, desse mandamento, né, existem diversos programas de ação governamental, diversas políticas públicas, né, que no seu conjunto trabalham para que o acesso à saúde se dê de forma universal, igualitária, integral. E aí você tem, por exemplo, o programa de DST-AIDS do Ministério da Saúde, você tem o programa de assistência farmacêutica, né, de dispensação de medicamentos do Ministério da Saúde, você tem os programas, por exemplo, Saúde da Família, que é um programa muito conhecido, né, dentro da área de prevenção de doenças, é um programa muito, muito eficaz e muito reconhecido, inclusive internacionalmente, né?
Na área de educação, você também encontra muito facilmente exemplos, né, de políticas, de programas que o Estado brasileiro foi desenvolvendo de 88 em diante, visando dar concretude aos mandamentos da Constituição. Então, você tem, por exemplo, né, visando a erradicação do analfabetismo, você tem os programas de educação de jovens e adultos, que são destinados àquelas pessoas que não conseguiram receber a instrução na idade prevista, na idade certa, né? Então você tem isso como uma política pública. A educação de jovens e adultos é uma política pública, é um programa de ação governamental na área de educação. A Constituição diz, por exemplo, que ao educando, enfim, ao aluno matriculado, por exemplo, no ensino básico, deve ser garantida a alimentação. E aí você tem um programa ou uma política pública de alimentação escolar. É uma política pública que também visa garantir esse direito essencial, que é o direito que tem a criança, o jovem, de, por exemplo, receber alimentação adequada na escola. Né? Você tem, por exemplo, para enfrentar um problema clássico da educação no Brasil, que é o problema da evasão escolar, políticas públicas de combate à evasão escolar. Né? Então, o que você percebe, né, resumindo aqui, antes de voltar lá à nossa definição, é que para aqueles direitos estampados na Constituição, né, e desde 88, num processo cada vez mais acelerado, né, foram sendo desenvolvidos programas, né, também de natureza, amplitude e escala muito variável, né, que visam, basicamente, né, assegurar a prestação de um daqueles direitos ou combater alguma coisa que é percebida como um problema na oferta daqueles direitos. A evasão escolar é um bom exemplo desse segundo aspecto que eu mencionei. A evasão escolar é um problema grave. Né? A distorção idade-série também é um problema grave, a repetência. Né? Então, para esses problemas que são detectados na materialização de um direito fundamental, também podem ser criadas políticas públicas com um foco bastante específico. Então, feitas essas observações, ainda num caráter bastante geral, a gente já está em condição de entender um pouco melhor esse conceito. Antes de voltar aos termos do conceito propriamente dito, eu já queria extrair algumas coisas desse exemplo. Primeiro ponto que eu gostaria que vocês guardassem. Uma política pública, ela é sempre uma ação de caráter complexo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou falando de política pública, eu normalmente não estou falando de um ato isolado do Estado ou da administração pública. Né? Eu normalmente estou falando de alguma coisa que envolve a coordenação de vários órgãos governamentais, né? E eu estou falando de uma atividade que se alonga no tempo. Né? A execução de uma política pública, ela normalmente envolve uma sucessão de atos, né, praticados em diferentes instâncias governamentais, articulados entre si, e que no seu conjunto tem um propósito específico, uma finalidade específica, que é garantir um determinado direito ou enfrentar um determinado problema público. Então, o primeiro aspecto que eu queria destacar, repetindo, é que políticas públicas normalmente envolvem um conjunto de atos, um conjunto de ações, e que eu estou chamando de complexidade da ação governamental. Então, a política pública normalmente envolve um conjunto de atos praticados por órgãos distintos, às vezes em diferentes instâncias federativas, mas sempre buscando uma articulação entre eles. Segundo elemento, esse conjunto de ações que são praticadas, às vezes em diferentes instâncias federativas, a educação é um bom exemplo disso. Né? Por exemplo, em relação à educação básica, você tem ações que são desenvolvidas de maneira coordenada pelo Estado e pelos municípios. Então você precisa de articulação e coordenação entre diferentes instâncias de governo. Então você tem um conjunto de atos praticados por diferentes órgãos administrativos. E o segundo elemento, toda política pública ela tem um propósito. A ideia de finalidade, de
propósito é muito importante também dentro do conceito de política pública. Então, recapitulando, primeiro, quando eu falo de políticas públicas, eu estou falando de um conjunto de ações do Estado. Segundo, quando eu estou falando de políticas públicas, eu estou falando de um conjunto de ações do Estado, em sentido amplo, que tem um propósito, uma finalidade. Bom, dito isso, eu preciso também mencionar o seguinte: a escala, terceiro elemento. Conjunto de atos do governo, com um propósito específico, normalmente visando enfrentar problemas ou questões que têm uma escala relativamente ampla. Não se desenvolve política pública para resolver questão pontual, para resolver uma questão específica, isolada, né? Você tem, quando há uma política pública, normalmente uma questão dotada de escala. O que eu quero dizer com escala? Com amplitude, ou seja, uma questão que diz respeito a algum interesse social ou coletivo, né, com algum grau de complexidade e que, exatamente por ter essa amplitude, esse grau de complexidade, exige um certo planejamento. Olha, outra palavra importante aí. Existe um certo planejamento das ações do Estado para enfrentar aquele problema específico. Então percebam o que já apareceu aí nessa conversa inicial. Depois eu vou arrumar os termos do problema. Normalmente, quando eu estou falando de políticas públicas, eu estou falando de um conjunto de ações, eu estou falando da existência de um propósito ou de uma finalidade específica, né? Eu estou falando de escala, eu estou falando de complexidade de problemas, não estou falando de questões pontuais, eu estou falando de coisas que têm amplitude, que normalmente envolvem direitos sociais, né? Então, tudo isso reunido é que vai formar o conceito que está ali presente. Agora a gente pode voltar a ele com um pouquinho mais de precisão. Então, olha lá. Eu vou destacar aqui cada trecho da definição e aí a gente vai falando um por um. Políticas públicas como conjunto de ações implementadas pelo Estado e por suas agências em um sentido amplo. O que eu quero dizer com essa parte da definição? Já adiantei um pouquinho. Quando você está falando de políticas públicas, você está falando de um processo de coordenação e de articulação de ações estatais, né? Pode ser a administração central, podem ser as pessoas da administração indireta, podem ser autarquias, fundações, agências, né? Então, quando eu digo agências em sentido amplo, eu estou tentando mostrar para vocês o seguinte: quando eu estou falando de uma política pública, né, eu posso estar falando de ações que estão sendo praticadas pela administração direta, pela administração central, mas posso também estar falando de ações que estão sendo praticadas pelos entes da administração indireta, né? E não é raro, né, que o Estado ou suas agências, no contexto de uma política pública, formem parcerias, interajam com o setor privado para conseguir executar uma determinada política. Esse conjunto de ações normalmente envolve um arranjo institucional. A noção de arranjo institucional é uma noção que vem do institucionalismo. Eu não vou aprofundar esse tema aqui agora, mas o mais importante, né, que dentro da ideia de arranjo institucional, você retém o seguinte: quando eu falo arranjo institucional, eu estou falando o seguinte: para cada política pública, eu tenho um arranjo institucional específico. Para cada programa de ação governamental, eu tenho um arranjo institucional específico. O que é um arranjo institucional? Um arranjo institucional é uma combinação, uma articulação de vários organismos estatais, agências, órgãos de controle, agentes políticos. Esse conjunto de atores, no contexto de uma determinada política pública, forma um arranjo institucional. Então, no programa, por exemplo, Bolsa Família, né,
você tem um arranjo institucional que envolve a instância federal, a instância estadual, a instância local. Você tem, dentro de cada instância, né, as burocracias ligadas, por exemplo, à área de assistência social, à área de educação. Você tem atores burocráticos ligados ao processo de financiamento dessa política. Você tem as instituições de controle. Esses atores todos, atuando de forma coordenada e articulada, formam para aquela política pública específica um determinado arranjo, uma determinada combinação, uma determinada montagem. Essa é a ideia de arranjo institucional. Então, por detrás de cada política pública existe uma montagem, existe uma estrutura, existe uma armação de atores governamentais e não governamentais que cuida do processo de formulação e implementação daquela política. E o objetivo da política pública, né? Também está aqui na definição. Enfrentar um problema público. O exemplo da evasão escolar é um bom exemplo, né? Existe alguma coisa que é percebida como um problema que está afetando, por exemplo, a materialização de um direito social, né? E aí se desenha uma política pública, né, para enfrentar aquilo que é percebido como algo problemático, né? Você pode, por exemplo, na área ambiental também encontrar bons exemplos disso, né? Você pode, por exemplo, perceber que um grande problema é a extinção da reserva de Mata Atlântica. A cobertura de Mata Atlântica no Brasil, ela é muito, muito, muito pequena, se você pensar o que ela era originalmente, né? E a Mata Atlântica, por conta do processo de ocupação do território brasileiro, é um dos biomas mais ameaçados, né, pelas atividades humanas. Então, você tem, por exemplo, uma percepção social de que isso é um problema e você pode ter uma política, um programa de ação governamental desenvolvido especificamente para enfrentar esse problema, por exemplo, um programa de preservação das reservas de Mata Atlântica. Então, quando alguma coisa é percebida como um problema, daí pode surgir um programa, um plano de ação governamental envolvendo, repito, um conjunto de ações e um conjunto de organismos governamentais e não governamentais que vão se articular para poder botar em ação aquela política pública. Então você tem uma primeira finalidade muito comum de uma política pública, é o enfrentamento de um problema. Uma outra finalidade, que não é excludente da primeira, né, é a ideia de que a política pública pode estar ligada à realização de alguma coisa que é percebida como sendo de interesse público, né? Então, você pode ter uma política pública, por exemplo, para promover a diversificação do parque industrial brasileiro ou para fomentar o desenvolvimento de atividades baseadas em tecnologia da informação, ou, por exemplo, para fomentar a indústria do software e da informática. Se alguma coisa é definida dentro, evidentemente, das instâncias político-representativas, como sendo de interesse público, você pode ter uma política pública desenvolvida para alcançar aquela finalidade, né? Então, evidentemente, vocês já devem estar percebendo, né, que a definição do que é problema ou a definição do que é interesse público, ou em outras palavras, a definição do propósito ou da finalidade de uma política pública envolve necessariamente um componente político. Eu não estou dizendo com isso que a definição desse componente político, a definição do que interessa combater como problema ou do que interessa atender como interesse público se dá única e exclusivamente no âmbito do Congresso ou no âmbito da chefia do Poder Executivo. É lógico que dentro de uma democracia representativa, né, essas são as instâncias por excelência onde se formulam politicamente os objetivos principais a serem perseguidos com uma política pública. Porém,
esse é um ponto interessante, isso diz respeito ao direito. Existem objetivos, não é, que são objetivos de Estado, que são objetivos do Estado brasileiro e que não estão à disposição de maiorias políticas ocasionais. Então, determinados interesses públicos ou determinados problemas públicos podem e devem ser debatidos na arena político-representativa, no Congresso, na chefia do Executivo. Isso é da democracia. Mas é evidente que há determinados objetivos do Estado brasileiro, objetivos fixados na Constituição, que até podem ser interpretados politicamente, mas não podem ser ignorados por maiorias ocasionais. Então existe, esse é um ponto muito atual, diz respeito ao momento que nós estamos atravessando, existe um processo que vem desde 88, que é um processo de cristalização, de institucionalização do Estado Social brasileiro, do programa que está previsto na Constituição. Esse processo sobreviveu, claro, com idas e vindas, continuidades e descontinuidades, sobressaltos. Esse processo, esses objetivos do Estado brasileiro escritos na Constituição, né, eles perpassaram diversos governos de 88 até aqui. Né, alguns mais à esquerda, outros mais à direita, né, mas esses objetivos centrais do Estado brasileiro são objetivos que até podem ser interpretados por uma maioria política ocasional, né, mais identificada com ideais e visões de mundo de esquerda e de direita, mas são objetivos que estão acima de maiorias políticas ocasionais. O que eu quero dizer é o seguinte: existe uma base institucional do Estado Social que não pode ser destruída, né, por maiorias ocasionais, né, não importa qual seja a popularidade ou o apoio de que essa maioria ocasional ela goze. Tá? Então, com relação à finalidade ou ao propósito de uma política pública, a gente tem um elemento muito importante, muito sensível, que é o seguinte: é o equilíbrio, né, entre o direito e a política. Né? O que a gente tem no que diz respeito aos propósitos e às finalidades de uma política pública, evidentemente, um processo de legitimação das escolhas que passa, por excelência, pelo Congresso Nacional, pela Presidência da República, e quanto a isso não há a menor dúvida. Mas existe uma base, vamos dizer assim, uma base daquilo que é indisponível, daquilo que não pode ser desmontado por maiorias ocasionais, que é a base do Estado Social brasileiro. Essa fronteira é uma fronteira tênue, né? Mas ela diz respeito ao direito, diz respeito à Constituição, diz respeito a uma interpretação jurídica de políticas públicas também, que é o que a gente vai tentar construir aqui. Bom, então, dando um fechamento a esse primeiro conceito, eu queria que vocês retivessem basicamente o seguinte: né? Políticas públicas envolvem quase sempre o Estado. Esse ponto é um ponto controverso. Vocês encontrarão em livros técnicos, livros de apoio, né, uma problematização dessa premissa. Pessoas dirão: olha, por que política pública sempre envolve o Estado ou sempre envolve um governo? Aqui há uma escolha conceitual, e quanto a isso eu estou compartilhando da visão da professora Maria Paula Dallari Bucci, que enfim, é uma referência para nós na área de direito e políticas públicas. Há uma escolha conceitual aqui. A gente reconhece que o Estado é um elemento importante dentro disso que nós chamamos políticas públicas. Eu não estou dizendo que o Estado seja exclusivamente o promotor das políticas públicas. O que eu estou dizendo é que o Estado é uma figura central no processo de formulação e implementação de políticas públicas. Então, esse é o primeiro ponto. Quando eu digo Estado como uma figura central no processo de formulação e implementação de políticas públicas, eu quero deixar claro que não é tudo que o Estado faz que eu vou chamar de políticas públicas. Eu vou chamar de políticas públicas, como está ali no conceito, aquele conjunto de ações articuladas, coordenadas, né,
que envolvem múltiplos órgãos administrativos e, às vezes, múltiplas instâncias federativas, né? Visando o quê? Com que objetivo? Olha o elemento propósito, finalidade. Com que objetivo? Com o objetivo de enfrentar alguma coisa que é politicamente percebida como um problema público ou de fomentar algo que é politicamente definido como sendo de interesse público. Perfeito? Então, apareceram aí o elemento conjunto de ações ou complexidade, apareceu o elemento planejamento, apareceu o elemento coordenação e articulação e apareceu o elemento propósito ou finalidade da política pública. Existem definições que tentam resumir isso de uma forma mais sucinta, mas em que pese sejam definições sedutoras, elas não dão conta de toda a complexidade do fenômeno. Esses autores franceses aqui, Jobert e Müller, dizem que a política pública é o Estado em ação, né? Na França, na abordagem de políticas públicas na França, essa é uma influência muito grande. Jobert e Müller são autores muito importantes dentro da abordagem de políticas públicas na França. E o que esses autores tentam discutir, dentre outras coisas, eles são muito ligados a uma abordagem que a gente chama abordagem setorial de políticas públicas. Eles discutem como é que houve no estado de bem-estar social um processo de setorização da atuação estatal, né? Mas o que eles estão preocupados, né, dentro dessa escola é entender o que é essa ação governamental. Então, eles colocam a discussão das políticas públicas dentro desse quadro mais amplo, dentro desse pano de fundo mais amplo, que é entender a natureza da ação governamental na contemporaneidade, nesse momento que nós vivemos, né? Então, a ideia é um pouco de retratar, de colocar um pano de fundo, mostrando como é que a ação do governo, a ação governamental se transformou no estado de bem-estar social. Ela ganhou novos contornos, novos processos de legitimação, né? E estudar políticas públicas é essencialmente estudar essa ação, estudar as peculiaridades que envolvem a ação governamental no estado contemporâneo, né? Essa outra definição é uma definição também bastante provocativa e bastante conhecida, né? E ela é desafiadora porque ela diz o seguinte: o Estado também está executando políticas públicas quando ele decide não agir. É muito interessante essa definição e ela é muito importante para um pensamento crítico sobre políticas públicas, especialmente no Estado brasileiro, né? Onde a gente sabe que existe uma capacidade, né, isso está colocado, né, uma capacidade de bloquear politicamente a discussão de temas muito difíceis, de temas muito sensíveis, né? Na área de segurança pública, né, onde a ação do Estado brasileiro é uma ação sabidamente muito letal, né, especialmente junto às populações mais pobres, né, sabidamente existe na esfera pública uma capacidade de bloquear esse tema, né, e a ação governamental na área de segurança pública é uma das ações menos transparentes, né, se você comparar com outros setores de políticas públicas, né? E aí a definição do Thomas Dyer é bastante provocativa, né? Ela dá um ensejo a pensar criticamente a ação do Estado, que é a capacidade que o Estado tem também de bloquear, ocultar certos temas na agenda pública e não agir em relação a determinados problemas. Isso é uma forma que o Estado tem de fazer política. Notem, ele não está referendando nem legitimando isso. Ele está chamando a nossa atenção para o fato de que até onde não há um programa de ação governamental, você pode ter ali a política em ação. Uma opção política de não agir também deveria poder ser pensado como uma política pública. Não existe aqui nenhum elogio da omissão estatal, muito pelo contrário. O que ele está chamando a atenção é só para o fato de que quando o Estado decide não agir, ele também está executando políticas públicas. Bom, a essa altura, a gente pode se propor uma definição jurídica de políticas públicas. E é isso que a professora Maria Paula Dallari Butti tentou fazer nesse trecho que eu vou destacar aqui para vocês, né, que é
a que está aqui na parte final. Eu estou chamando isso de definição jurídica das políticas públicas, porque essa definição, muito feliz, diga-se de passagem, da professora Maria Paula, tenta traduzir para nós do direito, né, os principais elementos da definição de políticas públicas, tal qual eu coloquei ali em cima. Se a gente tivesse que fazer uma tradução para o direito, né, de tudo isso que foi dito sobre políticas públicas até agora, o que diz respeito ao direito? Né? Como eu traduziria isso numa linguagem de direito? Ou o que eu pego de tudo que foi dito até agora para construir uma abordagem jurídica de políticas públicas? Né? São perguntas muito interessantes e esse conceito que está aí tenta responder exatamente isso. O que a professora Maria Paula coloca, né, partindo daquele elemento que eu sublinhei lá em cima, né, que uma política pública normalmente envolve um conjunto de ações estatais, né, ela pega essa base aqui, conjunto de ações estatais, né, e ela também se serve dessa base aqui, arranjo ou montagem, articulação entre diferentes organismos governamentais, para dizer o seguinte: olha, esse conjunto de ações, a organização, a articulação desse conjunto de ações que se sucedem no tempo, tem no direito, né, um elemento organizador dessa ideia, que é a ideia de processo. Né? Em direito, nós temos familiaridade com a ideia de processo. Quer dizer, quem tem uma formação jurídica mais ou menos sólida, né, entende que processo para o direito tem um significado muito preciso. Né? Isso vocês veem em teoria geral do processo, mas em diversas matérias. Quer dizer, quando nós do direito usamos o termo processo, a gente quer se referir a alguma coisa muito específica. Né? O que é processo para o direito? Né? O que o direito almeja quando ele encara alguma coisa como um processo? Né? Primeiro, dentro da ideia de processo, para o direito está a ideia de uma sucessão de atos. Né? Então, repara, quando eu uso o termo processo, eu estou pegando aquela definição lá em cima, aquela primeira, e estou decodificando para uma linguagem jurídica. Então, quando eu falo conjunto de ações implementadas pelo Estado, o jurista ouve processo. Isso é processo. Isso é sucessão de atos encadeados, logicamente encadeados, visando a produção de um resultado. Notem que a categoria processo, se bem compreendida a partir do modo como o direito fixou a categoria processo, ela dá conta tanto da ideia de encadeamento de atos, que está lá em cima, como ela também dá conta da ideia de uma finalidade. Quer dizer, todo processo no direito, ele visa, né? Processo é marcha adiante, né? A gente ouve isso em TGP. O processo ele é uma marcha adiante visando a entrega de alguma coisa. No caso do processo civil, o processo é uma sucessão de atos, logicamente encadeados, visando o ato final, que é a entrega da prestação jurisdicional. Né? Quando eu transponho esse conceito de processo para políticas públicas, o que eu tenho? Uma sucessão de atos governamentais articulados, coordenados entre si, visando a produção de alguma coisa, que é a própria política pública, em primeira instância, e, em segunda, a produção de um resultado, uma finalidade de interesse público ou a resolução de um problema. Então, esse encadeamento de atos, essa sucessão de atos, né, aos quais a Maria Paula se refere com a categoria processo, esses atos encadeados, né, eles pretendem, primeiro, produzir uma articulação, uma coordenação entre essas ações. Segundo, eles pretendem produzir um resultado que é a própria política pública. E terceiro, imediatamente, eles pretendem que com esse resultado um determinado problema seja resolvido ou um determinado objetivo de interesse público seja atendido. Então vejam que interessante a definição dela. Política pública é o programa de ação governamental que resulta de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados,
o processo eleitoral, o processo de planejamento, o processo de governo, o processo orçamentário, o processo legislativo, o processo administrativo, o processo judicial, visando o quê? Coordenar, articular os meios à disposição do Estado e as atividades privadas para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. Então vejam que interessante. A definição jurídica de políticas públicas dialoga e se encaixa perfeitamente com aquela definição preliminar que eu propus lá em cima, né? Lá, numa linguagem mais de ciência política, e aqui embaixo, numa linguagem de direito. O que a gente está fazendo é um diálogo interdisciplinar entre uma definição essencialmente política e uma definição essencialmente jurídica. Então, o que nós temos aqui embaixo é uma definição jurídica. Olha, essas ações governamentais, né, elas são reguladas pelo direito. O direito olha para elas, o direito enxerga, através da categoria processo, um encadeamento lógico entre essas ações, visando a produção de um resultado, e mais que isso, o direito regula esses processos. Que processos? Estão aí, exemplificados dentro da definição. O processo orçamentário, o processo de planejamento, o processo administrativo são essenciais para que exista política pública. Não existe política pública sem um processo orçamentário onde eu preveja quais são os recursos para a execução daquela política. Não existe política pública sem o processo que regula a execução da despesa, ou seja, a reserva daquele recurso orçamentário e a maneira de gastá-lo para que a política possa acontecer. Não existe política pública sem regulação jurídica do processo, por exemplo, através dos quais vão ser adquiridos aqueles insumos, os processos licitatórios, né? A regulação jurídica da parceria público-privada, caso o Estado queira um parceiro privado para executar uma política pública. Não existe política pública sem uma burocracia, e os processos de seleção da burocracia são regulados pelo direito, a forma de atuação da burocracia pública é regulada pelo direito. Então percebam, todos esses processos que estão implicados na política pública, desde a elaboração do orçamento público, a execução do gasto, o financiamento da política, os termos através dos quais o Estado vai mobilizar parceiros privados, se for o caso, para a execução da política, a maneira como o Estado vai adquirir os insumos necessários para a execução da política, a maneira como o Estado vai montar a sua burocracia e como essa burocracia vai agir, todos esses processos são regulados pelo direito. Então existe, né, se a gente pensar na política pública como a imagem, por exemplo, de um prédio, né, muito alto e de uma engenharia muito complicada, muito sofisticada, né? O direito está nos alicerces, o direito está em cada viga, o direito está em cada parte dessa construção, garantindo que cada parte seja coerentemente articulada entre si, né? E é dessa coerência, dessa capacidade de articulação e coordenação que resulta a capacidade de entregar um bom resultado de política pública ou não. Então, essa definição jurídica de políticas públicas, com ênfase na categoria processo, é muito interessante exatamente porque ela permite introduzir a importância do direito no processo de políticas públicas. Passando ao slide seguinte, uma pergunta que a gente pode se fazer, eu posso falar de políticas públicas como um campo de estudo, como um objeto de estudo, ou eu posso falar de políticas públicas me referindo a uma forma específica de atuação do Estado. São coisas complementares, uma não exclui a outra, né? Então, no slide anterior, a maior parte das vezes, eu estava me referindo a políticas públicas como uma forma de ação do Estado. Agora, políticas públicas também constituem um campo de estudo, um campo de produção de conhecimento, né? É assim que você tem, por exemplo, no âmbito
da ciência política norte-americana um campo muito, muito forte, que é o campo da análise de políticas públicas. Então, a análise de políticas públicas, ela constitui um dos campos de estudo mais estabelecidos, mais consolidados, por exemplo, dentro da ciência política norte-americana. E o direito? As políticas públicas constituem um campo dentro do direito? Essa é uma pergunta que eu procurei responder num artigo que está publicado na Revista de Estudos Institucionais, volume 3, de dezembro de 2019, então a penúltima edição da Revista de Estudos Institucionais, da nossa gloriosa Faculdade Nacional de Direito, editada pelo nosso querido diretor Carlos Bolonha. Eu tentei dizer, olha, em direito, políticas públicas não é um campo. Em direito, políticas públicas é um tema que atravessa diversas disciplinas, né? Então, e de novo, de maneira convergente com a professora Maria Paula, vejo a questão das políticas públicas, claro, como um objeto de estudo importante para o direito, mas ela não forma dentro do direito um campo específico de análise. O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo que ela não forma um campo específico dentro do direito, o que eu quero dizer é o seguinte: para o direito, o estudo das políticas públicas ele exige os saberes, os conhecimentos que são produzidos em diversas disciplinas, o direito financeiro, o direito orçamentário, o direito administrativo, o direito constitucional. E as perguntas que eu tenho para fazer sobre o tema políticas públicas, não são perguntas que separem esse tema dos outros que eu mencionei antes. O que eu quero dizer é que quando ela não forma um campo específico, e eu acho que de fato não forma um campo específico, é porque ela não depende de um instrumental conceitual, nem de perguntas tão diferentes assim daquelas que eu posso colocar a partir do direito administrativo. A questão aqui é outra. Na verdade, para abordar políticas públicas no âmbito do direito, o que a gente precisa é de uma renovação desses campos disciplinares. O que a gente precisa é um arejamento desses campos disciplinares, principalmente do direito administrativo. Então, o ponto aqui não é defender políticas públicas como um campo apartado dentro do direito. É olhar as políticas públicas como uma oportunidade para a gente renovar o estudo, por exemplo, de disciplinas como o direito administrativo, tentando ser mais precisos nos instrumentos, nas categorias que descrevem a ação governamental. Então, o que a gente está defendendo é a necessidade de uma renovação, um arejamento do direito público, muito mais do que a formação de um novo campo disciplinar dentro do direito. Para aprofundamento nesse ponto, eu remeto vocês ao artigo lá da Revista de Estudos Institucionais. Ainda falando dessa questão de campos de estudo, eu queria sublinhar o tema da interdisciplinaridade, que é exatamente o texto abordado pelo Carlos Aurélio Pimenta de Faria nesse bloco 1 da disciplina. É o texto que está sugerido para leitura na semana número 1. O tema políticas públicas ele está presente em todos esses campos do saber que eu enumerei aqui. Você tem estudos sobre políticas públicas dentro da área de administração pública. Aliás, a maior parte dos programas de pós-graduação em políticas públicas no Brasil estão ligados à área de administração pública. Normalmente são programas com muita ênfase na parte de gestão de políticas públicas, uma abordagem muito gerencial do tema políticas públicas. Você tem a discussão do tema políticas públicas dentro da ciência política, e essa é uma tradição que está ganhando força no Brasil, mas é uma tradição muito forte, por exemplo, na ciência política norte-americana. A própria formação dos principais conceitos que nós temos sobre políticas públicas se deu dentro da ciência política norte-americana. Então é um tema muito forte dentro da ciência política. Políticas públicas também é um tema muito forte dentro da sociologia. E aqui, na área da sociologia, é que você encontra as abordagens e os autores mais críticos
há aquele conceito que coloca o Estado no centro das políticas públicas, né? Os sociólogos, eles costumam criticar bastante, né, essa centralidade absoluta do Estado na abordagem das políticas públicas. Então você tem, no campo da sociologia, né, uma preocupação em abordar políticas públicas a partir da sociedade, principalmente a partir das redes, né? É um tema que a gente vai poder aprofundar um pouco mais à frente, das redes de apoio a determinadas políticas. Você também tem dentro do campo da sociologia, né, o papel da cultura, das visões de mundo, das crenças no processo de formação das políticas públicas. Então, a sociologia tem uma tradição muito específica na abordagem de políticas públicas, e ainda dentro da sociologia existe um campo muito, muito específico que vem se dedicando especialmente a estudar o papel da burocracia e das organizações públicas no processo de políticas públicas. Essa é uma tradição muito, muito forte dentro da sociologia, a partir lá do Max Weber, que é um sociólogo da maior importância. Essa tradição de estudar políticas públicas a partir da burocracia pública, a partir das organizações estatais, é uma tradição muito forte dentro da sociologia. Vocês têm o estudo de políticas públicas também dentro da economia, inclusive há um programa muito forte de políticas públicas ligado aí ao Instituto de Economia da nossa UFRJ, um programa de referência, né? E a visão dos economistas, evidentemente, é complementar à visão do direito e à da ciência política, né? Ela é muito dominante no debate público, né, brasileiro, a visão econômica das políticas públicas, mas ela não é a única. E temos, finalmente, a visão do direito, a visão jurídica das políticas públicas, que é aquela que eu estou tentando enfatizar com vocês. Tudo isso para dizer que políticas públicas é, por definição, uma área onde a interdisciplinaridade impera, né? O conhecimento sobre políticas públicas, ele pressupõe os saberes, né, que vêm de todas essas áreas que eu elenquei aqui no slide. É a partir da conjugação desses saberes que você consegue ter uma visão completa. Essa visão completa ela é uma utopia, né? Todos nós, a partir do momento em que a gente inicia uma formação profissional, acabamos nos filiando a uma determinada comunidade epistêmica ou a uma comunidade profissional, e a tendência é que a nossa visão de mundo seja muito marcada por ela. Então é natural que a nossa visão sobre políticas públicas seja predominantemente uma visão jurídica. O que eu quero defender aqui, sem pretensão nenhuma de colocar o direito em segundo ou em terceiro lugar, né, é que a gente tente, guardando uma visão jurídica de políticas públicas, a gente tente associar outros olhares, principalmente o da ciência política, o da história também é importante mencionar, e isso eu defendo no artigo ao qual eu me referi, na revista de estudos institucionais, que a gente tente, conservando esse olhar jurídico, trazer essas outras disciplinas em nosso socorro, até para que a gente consiga ter um olhar jurídico renovado sobre esse tema, né? Não é se fechando dentro do direito que você conseguirá ter uma visão crítica e renovada sobre políticas públicas. Então, para que fique bem claro, não se trata de desistir de buscar uma visão jurídica de políticas públicas. Não. É importante a gente tentar ter uma visão do direito sobre as políticas públicas. Mas uma visão do direito, né, que não seja absolutamente ingênua ou inócua, exige que a gente absorva esse conhecimento que é produzido em outras áreas, exige de nós o olhar interdisciplinar. Foi o que eu também tentei fomentar e promover no seminário que nós realizamos no ano passado, na faculdade. Foram 2 dias de debate, e também foi a visão que apareceu muito fortemente nos webinários que nós realizamos esse ano em parceria com a USP, discutindo políticas públicas e Estado Social, e que fazem parte aí do programa da nossa disciplina. São vídeos que vocês vão encontrar nos blocos seguintes. Bom, finalmente a gente entra aqui no último slide da nossa apresentação. Eu estou colocando para vocês alguns temas de atualidade em relação a políticas públicas. O primeiro deles, a relação entre políticas públicas e a pandemia da Covid-19. Esse tema, enfim, ficou bastante
em voga, né? Ficou muito forte depois que a pandemia ganhou uma escala global e todos os governos nacionais foram postos diante do desafio de oferecer uma resposta. Os estados, né, os estados nacionais ficaram muito em evidência com a pandemia da Covid-19. É evidente que também essas respostas não foram decididas única e exclusivamente a partir do território de cada estado, né? Tem um fenômeno muito interessante aí, que é da definição transnacional de uma abordagem. A OMS desempenhou um papel fundamental nisso, né? Enfim, tentando de alguma forma influenciar as decisões dos governos locais em relação a como abordar a pandemia. E o que a gente viu também no contexto da Covid-19, e isso ficou muito claro especificamente no cenário brasileiro, né, é um, um encaixe nem sempre muito harmônico, né, às vezes com alguns atritos, né, entre a racionalidade científica, o que preconizavam, o que defendiam os técnicos, né, por exemplo, do Ministério da Saúde, os técnicos do SUS, em relação à melhor forma de abordar a pandemia. Então, essa racionalidade científica e a racionalidade política, né, que é, às vezes, inimiga da racionalidade científica quando, por exemplo, os experts, os técnicos, propõem medidas que são custosas politicamente ou economicamente. A gente assistiu isso no contexto da pandemia da Covid-19. Isso, enfim, é natural que aconteça na democracia, até um certo limite, evidentemente. Não há aqui como defender posturas negacionistas, posturas anticientíficas ou posturas de hostilidade à ciência. O que se trata, evidentemente, é de dizer, olha, algum equilíbrio precisa haver, né, para que haja efetivamente um processo de legitimação política da decisão sobre as políticas públicas, sem que isso implique um desprezo total e incompleto sobre o saber científico que está cristalizado, que está assentado, sobre o que funciona e o que não funciona. Então, em políticas públicas, isso é um tema da maior atualidade, né? Essa questão de conjugar a racionalidade política e a racionalidade científica. Um outro tema da maior atualidade é a questão das políticas públicas e do Estado social. Vocês vão poder observar que vários webinários tratam dessa temática da relação entre políticas públicas e o Estado social, né? O Estado social brasileiro, como eu disse lá no início da apresentação, ele está se materializando por meio de políticas públicas desde 1988. Então, existe um processo gradual de aprendizagem, de acúmulo, né, de construção e consolidação de instituições que formulam e implementam políticas públicas, mas esse processo, que é um processo de longa duração, né, ele tem que, evidentemente, sobreviver aos sobressaltos e ao processo natural de sucessão de governos, que é algo desejável e natural da democracia, né? O que é difícil, e esse é um problema que está colocado, né, é que no contexto que nós estamos vivendo, né, especialmente o contexto de crise econômica que veio junto com a crise sanitária, né, é que começam a despontar no horizonte várias propostas de reforma do Estado brasileiro, e a gente tem que ser capaz de olhar para essas reformas e se perguntar sobre qual a capacidade que essas reformas têm de devolver ao Estado brasileiro as condições para intervir no domínio econômico e social, para realizar o programa que está colocado na Constituição, e que reformas, né, despontam no contexto de crise e, de alguma forma, se insinuam desse momento de crise para desmontar as condições que ainda restam do Estado brasileiro atuar na esfera social por meio de políticas públicas. Essa não é uma tarefa fácil e a gente não vai resolver esse problema com dogmatismos. Não se trata nem de adotar uma posição de dizer, olha, o Estado fracassou, o Estado falhou, nem tampouco uma posição de ignorar
que programas e ações governamentais podem ter problemas, podem precisar adquirir maior eficiência, maior qualidade. O que eu estou dizendo é, num contexto de crise, né, o que se precisa é sensatez. O que se precisa não é nem diagnósticos falsos e dogmáticos, como o do fracasso e da falha do Estado brasileiro, nem, por outro lado, cegueira, né, e dogmatismo que negue que esse Estado precise ser mais eficiente, que esse Estado precise ser mais justo, né, que esse Estado precise ser mais transparente nas suas ações, que esse Estado precise administrar melhor os recursos dos quais ele dispõe. Então, o ponto aqui é o seguinte, é olhar para as reformas com um olhar crítico e se perguntar quais delas podem, de fato, aumentar a capacidade estatal, né, de implementar as políticas públicas do Estado Social, quais políticas vêm danificar essa institucionalidade que se construiu desde 88 até aqui, né, para que a crise não se transforme num momento de derrocada final, né, de estruturas cuja construção foi muito difícil, foi uma conquista da democracia, né? Então, para que a montagem dessas estruturas, né, seja reconhecida como uma conquista do Estado brasileiro, sem prejuízo de que elas possam ser reformadas, melhoradas, que se possa pensar com sensatez sobre a melhor forma de financiá-las, o que não significa, evidentemente, matá-las por asfixia, né, a pretexto de sanear as contas do Estado brasileiro. Então a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio aí. Esse é um tema que vai aparecer nos webinários que estão colocados lá na plataforma para vocês verem, né? A relação entre políticas públicas e administração pública também é um tema que vai aparecer nos webinários, né? O processo de materialização das políticas públicas tem muito a ver com o processo de modernização da administração pública brasileira e, como eu falei um pouco antes, com o processo até de renovar a nossa visão, nosso pensamento, as nossas categorias sobre o direito administrativo. Finalmente, também mostrando aí a atualidade do tema, a relação entre políticas públicas e controle, a questão da judicialização. Para nós do direito, esse é um tema muito, muito forte, muito presente. As profissões jurídicas, o Ministério Público, a magistratura estão diretamente envolvidos com esse processo, tiveram uma atuação muito, muito evidente, inclusive no contexto da pandemia, no controle das decisões, das ações e das omissões do Estado brasileiro no contexto da pandemia. Mas eu não queria me referir aqui apenas ao Ministério Público e à magistratura, não. Todos os órgãos de controle, o TCU, os tribunais de contas estaduais, os órgãos de controle interno de todos os níveis administrativos. Existem diversos profissionais do direito atuando dentro e fora da administração pública e exercendo, sob essa perspectiva do controle, um papel fundamental no processo de materialização de políticas públicas. Então, com esse último slide, eu deixo para vocês alguns temas de atualidade. Espero que isso aguce a curiosidade de vocês sobre políticas públicas. Diversos deles vão ser abordados nos vídeos, nos seminários